Programa APASB na TV. Apoio Cultural. Walter Beltrame Materiais de Construção. Olá, amigos da TV Santa Maria. Sejam muito bem-vindos ao APASB na TV, programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. E como vocês já sabem, Walter Beltrame, esse é o nome em materiais de construção. Quer saber mais sobre a APASB? Acesse o nosso site www.apasmrs.org ou as nossas redes sociais através do endereço @pasmeoficial. E hoje temos um tema sobre educação. A educação é muito lembrada em épocas eleitorais, ela é um tema muito discutido, mas o que de fato ela contribui para a sociedade? Qual é o poder da educação? E para tratar desse assunto, nós estamos aqui com o professor Jorge Cunha. Muito obrigado pela sua presença, professor. Quem agradece sou eu, é um prazer estar aqui e conversar sobre um tema tão importante. O professor trabalha com pesquisa, ele é professor da Universidade Federal de Santa Maria, da graduação, da pós-graduação, tem um extenso currículo na área e eu gostaria então de provocá-lo inicialmente, professor, em relação à história da educação. Qual foi essa construção histórica da educação no Brasil? Houveram avanços, retrocessos em relação às épocas, mas o que ela impactou realmente na sociedade das épocas assim? Eu acho que talvez o mais interessante seja recuperar a memória e o papel da educação na constituição do que nós chamamos, e não raro criticamente, de civilização ocidental. Mas sem dúvida nenhuma é o que nos trouxe a essas condições de vida da modernidade, né? Que não raro tem limitações que nós todos reconhecemos, mas que sem dúvida nenhuma, né? Por exemplo, dobrou a nossa expectativa de vida e as nossas condições de conforto e alimentação. Só para falar de algumas questões materiais, mas também as de democracia, liberdade, participação. Isso nasceu há mais de 2.500 anos atrás e, sem dúvida nenhuma, está intimamente associado com a ideia de educação, que os gregos chamavam de paideia, né? E intimamente relacionado a uma resposta que hoje todos nós dizemos que é absolutamente original, à pergunta ontológica. Essa pergunta que nos move todos os dias: quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, né? A gente até pode formular isso de uma forma um pouco mais elegante. Qual é o sentido e significado de nossa existência? E os gregos são os primeiros que respondem isso de uma forma não mítica, né? Ou seja, nenhuma resposta do tipo, lá no começo dos tempos, os deuses criaram o universo e o céu e a terra, e de seus acasalamentos e filhos somos todos herdeiros, né? Isso resolve tudo porque o problema não é nosso. Sim. Os gregos originalmente dizem não, nós existimos para que no transcorrer de nossas existências possamos agir no mundo para nos tornarmos plena e completamente humanos. Essa é a resposta, assim, de modo simplificado, que eles dão para essa pergunta ontológica. A questão fundamental, quer dizer, o que isso tem a ver com a educação? Nós não nascemos prontos para, vejam só, cada um de nós, ninguém por nós, né? Não é o meu patrão, não é a minha mulher, não é o meu marido, não é o chefe do meu condomínio, não é o meu reitor, não é o meu governador, o meu prefeito, o meu partido ou o meu sindicato sequer. Só eu mesmo, se eu quiser, voluntariamente e livre para executar, agindo no mundo durante a minha vida inteira para me tornar pleno e completamente humano. Essa é a resposta dos gregos. Como nós não nascemos preparados para isso, os gregos criam uma estrutura, né, social para a formação física, para a formação intelectual e para a formação moral e espiritual. E a isso eles chamam paideia. E aí nasce a educação. Ou seja, nós nascemos animais, mas nós podemos nos tornar humanos. E isso também depende fundamentalmente de cada um de nós.
Nessa concepção histórica que o senhor nos explanou aqui, a gente entende então que os gregos eles conseguiram entender o mundo naquela época de uma maneira um pouco diferente dos outros povos e conseguiram sistematizar o conhecimento dentro de uma produção que foi impactada dentro das cidades-estado, né? Exatamente. E elas tiveram essa força de transformar o povo grego numa referência para toda a nossa cultura. Você tem razão, a base de nossa civilização ocidental. Tanto que a gente costuma fazer referência a isso que tradicionalmente a gente chama de civilização ocidental como civilização greco-romano-judaico-cristã ocidental, né? Que são os quatro grandes pilares, alicerces dessa nossa civilização ocidental. Mas os gregos fundam isso, né? E fundam isso que nos produziu e que justifica a nossa existência hoje no presente a partir de um conceito de educação. Ou seja, é preciso criar estruturas materiais que garantam a saúde, o bem-estar, a segurança, né? Inclusive o uso do tempo ocioso. Os gregos inventam o esporte, a arte, né? Teatro, comédia, tragédia. Que hoje é muito tratado em relação ao lazer, né? Exatamente. Se sentir livre para tomar a iniciativa de ter uma atividade em relação a esse tempo ocioso. Isso, e os gregos consideravam isso uma parte básica dessa formação do humano, necessária, né? Porque nascemos animais, podemos nos tornar humanos se existirem essas condições. O outro aspecto diz respeito a isso que nós chamamos de atividade escolar, né? A formação intelectual. E os gregos usavam uma referência muito interessante. Quem deve ser responsável por essa etapa da paideia, da formação do homem grego? Os melhores entre nós. É a expressão que eles usam. Quem são os melhores entre nós? Os que mais amam o conhecimento e a sabedoria e reconhecem no conhecimento e na sabedoria o potencial de construção do humano como um ser autônomo que se reconhece, produz consciência sobre si e é capaz de agir no mundo para transformá-lo. Chamam isso de filósofos, né? Filos, amigos, né? E Sofia, sabedoria, né? Então, estes é que deveriam cuidar da formação intelectual de crianças, jovens ou até adultos, né? Para, depois da garantia da formação física, garantir a formação intelectual. É importante, uma palavra, eu acho que que eu vou capturar da sua fala, que é muito importante, transformação. Isso. A educação, ela tem uma relação direta com transformação na sua concepção, ela pode transformar, ela pode formar, transformar, deformar. Qual é a sua... Sem dúvida, né? Eu só vou fechar esse conceito sobre a origem, né? Então a gente tem a formação física, a formação intelectual, que caberia aos que reconhecem o potencial da sabedoria, do conhecimento, e a formação moral e espiritual. Essa se daria nos espaços públicos, onde crianças enxergam adultos se comportando como adultos, aprendem a ser cidadãos, enxergando cidadãos que são honestos, se empenham na qualidade da existência coletiva dentro da polis, né? A política é fundamental na nossa formação, nessa ideia original, né? É um conceito transformador, ele dá origem à nossa civilização ocidental e, sem dúvida nenhuma, precisa ser entendido e reconhecido como fundamental para justificar nosso trajeto histórico até o presente. Você tem toda a razão. É um instrumento que elites, que grupos, né, tentam sempre se apropriar para usar como um instrumento de controle e formação de previsibilidade das pessoas. E aí nós chegamos à questão da história da educação no Brasil. Se eu conversasse com todas as pessoas que estão nos assistindo agora e dissesse assim, lembrem-se da história de sua educação escolar, provavelmente eles lembrariam de um professor ou uma professora passando a matéria de uma disciplina e lembrariam que os melhores colegas deles eram aqueles que nas avaliações, no meu tempo chamava sabatina, eram realizadas nos sábados, eram capazes de reproduzir a matéria que tinha sido passada, ou seja, a informação que havia sido transmitida. E hoje nós
podemos olhar para a história da educação brasileira e, inclusive no presente, e reconhecer esse jeito de achar, de pensar e de agir no campo educacional, que é absolutamente eficiente para produzir gente que é muito bem preparada no final de uma longa trajetória, nos melhores anos de sua vida, né, infância e juventude, para cumprir ordens e executar tarefas. Porque não tem nada de novo nisso, né? O sujeito é treinado para repetir aquilo que lhe é transmitido. E isso gera uma disposição humana de não criar nada novo, mas só fazer mais do mesmo. Mesmo que isso venha emoldurado por um discurso de esquerda, de direita, revolucionário ou conservador. Não importa. O discurso não muda a prática e a prática produz sempre o mesmo efeito. Lamentavelmente, esse tipo de educação escolar caracteriza ainda hoje, em grande medida, a educação brasileira e produz esse resultado. É muito interessante, durante sua fala, o senhor falou em relação ao mecanismo, né, a didática. Eu lembro que o trabalho do ditado era muito forte. Existia o professor centralizado, né, o professor que era a fonte do saber, qual iluminava as pessoas com saber, né, os outros componentes atores eram alumnos. Para ser iluminados. Né? Alumnos, né? Sem luz. E esses alunos copiavam, como eu, e tinham depois que reproduzir esse conhecimento. Eu penso, através dos tempos, que houveram diferentes construções, mas já no mundo grego, lá atrás, vamos voltar um pouquinho antes de continuar a nossa história brasileira, eles já tinham uma concepção mais aberta do que é um processo de construção na educação. Sim, a gente não pode esquecer que os gregos, há 2.500 anos atrás, ou mais do que isso até lá, eles diziam que só pode se tornar verdadeiramente humano um sujeito que é livre, autônomo para construir-se. E essas condições, elas são dadas pela educação, a que os gregos chamavam paideia. E isso excluía os trabalhadores submetidos ao trabalho pesado, excluía também as mulheres, né? E os que não eram gregos. É evidente que nós temos que fazer a crítica a esse contexto histórico, mas recuperar aquilo que nos trouxe até o presente e, de novo, repensar nossas práticas educativas e organizações escolares para torná-las potencialmente capazes de transformar a realidade. Isso se faz tornando as pessoas livres. E é muito interessante isso, porque a gente ouve hoje, especialmente no campo educacional, discursos conservadores, aqui o pessoal diz que é de direita, revolucionários, aqui o pessoal diz que é de esquerda, né? A gente não ouve isso na Europa, essa cisão assim, entre diferentes pensamentos, mas usa a mesma prática. E uma prática que, em grande medida, mesmo que seja no campo da educação, ela tem características religiosas de conversão, de submissão, de doutrinação e de ideologização. Se eu pego qualquer um dos meus alunos, seja ele lá da pré-escola, seja ele lá da pós-graduação, e o transformo num sujeito previsível, eu estou reproduzindo o modelo conservador da modernidade capitalista de produzir mais do mesmo. Sujeitos que jamais vão criar alguma coisa nova e que, na verdade, vão apenas conservar essa estrutura desigual e injusta em que nós vivemos, e em um modo especial no Brasil. Nós temos aqui no nosso país, a partir das suas regionalidades, muitas nuances dentro do nosso território em relação à educação. Nós temos uma construção muito forte de uma concepção do Brasil como um todo, mas ele, na verdade, ele é bastante dividido em realidades, né? Isso é um desafio para a educação? Sem dúvida nenhuma. Você acaba de sublinhar o que eu disse há pouco, né? Nós só temos garantias de sobrevivência como seres humanos. Nós só temos garantias sequer de esperar que o futuro possa ser melhor do que o presente que nós vivemos, se a gente reconhecer que isso só pode ser construído na diversidade. Nenhuma cultura, mas se a gente quiser ir para o campo das ciências naturais e exatas também, né?
nenhuma espécie animal, nenhuma espécie vegetal, né, que foi submetida à hegemonia de um único padrão tem garantias de sobrevivência, né? É a diversidade que garante a sobrevivência de espécies animais ou de vegetais. E isso a gente pode transferir para o campo da condição humana. Nós só temos condições de ter um futuro e continuar humanos, e também garantir a sobrevivência desse planeta, né? Se a gente reconhecer que é preciso colocar de lado a ideia de que há um único padrão, um único modelo, uma única verdade, e considerar que é na diversidade que nós temos a garantia de viver bem e construir um novo conceito de unidade. E essa diversidade é étnica, ela é cultural, ela é comportamental, ela diz respeito a opções religiosas, sexuais, políticas, né? Quanto mais diferente nós formos, mais alternativas a gente tem de construir solução para os problemas que nós enfrentamos no presente. As dificuldades de entender esse país com tamanha diversidade, né, professor? Professor... Desculpe, e aqui você pode perceber que isso é a confirmação do que eu disse, né? Se você tem que taxar aqui qual é o seu partido, qual é a sua opção religiosa, sexual ou política, né, para ser considerado, para estar reconhecido. Exato, então nós estamos focando num conceito de identidade que exclui todas as diferenças. E não se enganem, esse tipo de comportamento que tem uma grande repercussão na política nacional hoje, e que tem como responsável a qualidade da nossa educação, é o que deu origem aos fascismos, aos nazismos, né? Na Europa Oriental, na Europa Central, no século XX. Nós já vamos nos aprofundar nesse assunto. O Apasme na TV vai para um breve intervalo, voltamos logo logo. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Olá, estamos de volta com o programa Apasme na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. E como vocês já sabem, o programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Esse é o nome em materiais de construção. E dando prosseguimento ao nosso programa, nós estamos aqui com o professor Jorge Cunha. Professor, então nós já conversamos um pouquinho dessa construção histórica e nós estamos chegando a um fator determinante para a educação hoje, dentro dos estados, né? Não há como a gente conversar a educação e tentar entender a educação dissociada do seu fator político e da concepção do Estado. E hoje a gente percebe que em diversos discursos a educação está sempre presente, mas de fato a educação ela parece ser negligenciada. Ela, ao mesmo tempo, ela é um pré-requisito necessário ao discurso, mas para a prática ela não se insere diretamente. Então, professor, eu queria que o senhor dissertasse um pouquinho com a gente aqui sobre educação e política e essa construção do cidadão. Eu creio que nós brasileiros, porque esse é um exemplo contundente que nos envolve a todos, não podemos deixar de lado o interesse político em relação à educação no Brasil. Exatamente porque o modelo de educação que nós temos, apesar de ser um enorme investimento, né, ele é extraordinariamente burocratizado, os recursos são muito mal utilizados. Eu tenho um dado da década de 90, né, que se reproduziu nas primeiras décadas do século XXI,
de que cada 100 reais que saem do Ministério da Educação, só 27 chegam no chão da escola. Onde é que se perde, né, toda essa diferença entre os 100 e os 27 reais investidos em educação? Se perde em burocracia, se perde em estruturas de poder absolutamente desnecessárias. O foco deveria ser na finalidade da educação. Então nós temos um país que investe muito em educação, do ponto de vista de recursos, proporcionalmente, o que é positivo, e nós temos uma educação que é avaliada segundo parâmetros internacionais, uma das piores do mundo. Né? E que isso é uma coisa que deveria, nós brasileiros que mantemos essa estrutura, né, com o nosso trabalho, com os nossos impostos, com a nossa honestidade, porque honestos são a maioria dos brasileiros, nós temos que levar em conta essa situação. Mas por que isso se mantém? Porque isso torna os sujeitos que passam pela escola, pelos sistemas de educação, absolutamente previsíveis, absolutamente controláveis, e é um modelo conservador, porque mantém, né, no poder, no mando, na gestão nacional do Estado brasileiro, sempre os mesmos, mesmo que sejam gerações sucessivas. Né? E isso não garante que um dia a gente seja um país mais justo, mais democrático, mais igualitário. E não importa quem nos governa, importa como governa. Essa é a questão fundamental. E não importa qual o partido, importa o modo como faz. E, lamentavelmente, no Brasil, a maior parte dos partidos, né, é absolutamente previsível, né, porque tudo que nós ouvimos hoje deixa isso muito claro. Né? Com certeza. Professor, nós podemos fazer agora uma comparação, assim, uma analogia. Nós temos o país hoje caracterizado entre as 10 maiores economias mundiais, o Brasil. Ele é um país com muitas riquezas, um potencial agrário enorme, ele tem potencialidade de biodiversidade, no petróleo. Entretanto, na educação, aonde a gente está? Talvez por isso a educação no Brasil tenha essa péssima qualidade, apesar de ser um grande investimento do Estado brasileiro. O Brasil é um país extremamente rico, nós temos todos os recursos que o planeta oferece, nós temos aqui no nosso território brasileiro. E acho que essa é a questão fundamental, né? Quer dizer assim, se nós não nos tornarmos um povo educado, capaz de ter consciência, se nós não conseguirmos, a partir de uma boa educação, nos tornar sujeitos verdadeiramente cidadãos que constroem uma sociedade mais igualitária, nós continuaremos a ser um país simplesmente explorado, né, em que elites ancoradas em princípios econômicos prestam esse serviço para potências internacionais. É muito importante isso, até uma dúvida pessoal, eu creio que nossos telespectadores também têm isso. E essa construção, aparentemente, o Brasil sempre olha para modelos, ele não consegue entender, uma concepção que eu tenho, não consegue entender a sua construção, em educação tem, claro, mas a sua construção social, essa aí. Parece que ele olha outros modelos e entende que aquilo é melhor para si, ou é vendido para a gente. Exatamente. Esse modelo. Eu gostaria que o senhor conversasse um pouquinho se tem esse modelo do ideário, o ideal metafísico para além, né? Aquela coisa que parece que vai resolver todos os problemas na teoria. Acho que a gente pode pegar um período histórico brasileiro aqui que é muito marcante. O Estado Novo, a ditadura civil-militar, que se inaugura em 1930 e termina com o fim da Segunda Guerra Mundial. Né? Há uma imensa reforma do próprio Estado brasileiro e que é inspirado em padrões totalitários que estão em curso na Europa, especialmente na Itália e na Alemanha. Fascismos, nazismos, populismos. Né? E por que há uma grande reforma de educação nesse período? A gente está recuperando uma memória histórica aqui só para mostrar um exemplo disso. É por isso que se reforma tanto a educação no Brasil, né? Em outros países mais democráticos, mais igualitários, mais justos, né? As pessoas estão trabalhando com legislações de 100 anos atrás e têm uma educação de absoluta qualidade. Porque educação aqui, expressa através da sua estrutura escolar, é uma ferramenta em proveito de quem se empodera do Estado. E, lamentavelmente, no Brasil, quem se empodera do Estado não são os cidadãos. Não são os brasileiros nem as brasileiras.
Nós só pagamos o custo disso, mas o fazemos por bem pouca gente. Tá? Se me permite, professor, eu interrompê-lo aqui, porque agora eu fiquei, em algumas discussões, tem aquela teoria do Salvador da Pátria, né? E a gente cria uma expectativa que o outro, terceiro, ou terceirizar a responsabilidade. Às vezes o cidadão quer que tudo mude, mas o mudar está em transferir a responsabilidade ao terceiro, a outra pessoa. Isso. Ou esperar que alguém venha iluminado e venha e me salve desse caos. Eu gostaria que o senhor falasse esse processo de educação aí, como a gente vê, a gente tem que ficar esperando Salvador ao Salvador da Pátria nos iluminar, assim em termos de política, né? Doutor, essa questão que tu levantou, ela é crucial, ela está muito presente hoje no Brasil e ela é assustadora. Primeiro, ela é o sintoma da péssima qualidade da educação que nós temos. Porque um sujeito que defende abrir mão de sua liberdade, de sua participação social e política e entregar a existência presente e a existência futura a um ditador, seja ele de esquerda ou de direita, a esse ou aquele partido, a essa ou aquela elite, ou espera que Deus mande um anjo para governar o país nos próximos 5 anos, né? Ou mesmo outras instituições, como as Forças Armadas, para nos governar durante um tempo, até que todos os problemas sejam resolvidos, está abrindo mão de sua condição humana. E isso é grave. Quer dizer, se muitos brasileiros começam a defender essa passagem do poder que cada um de nós deve preservar, de manter a sua liberdade, de ter opiniões próprias, de dialogar com aqueles que pensam diferente, de construir alternativas coletivas, isso é verdadeira política, né? E isso nós deveríamos aprender na escola e não aprendemos. Está abrindo mão da condição humana. Seremos um grande rebanho com muitas cabeças, né, sendo conduzidos por alguém que vai determinar nossas existências. E defender isso é trágico e é a destruição do próprio país. Né? E lamentavelmente está vinculado ao nosso tema de hoje, que é a educação. Que é a educação. Eu entendo que às vezes nós queremos mudança, mas a nossa concepção de mudança é a mudança do outro, não para nós, né? É a mudança do outro. Nós temos que mudar as coisas. As coisas são mudadas, eu acho, também com a gente, né? A partir da educação, eu creio que talvez o povo brasileiro, com uma educação de qualidade, uma educação pública ou uma educação voltada aos objetivos de construção, né? Uma construção social, ela consegue talvez colaborar com uma construção uma criticidade. Isso. No momento da escolha, no momento da própria cobrança pessoal. E o que seria uma educação de qualidade? Eu acho que uma educação de qualidade é aquela não que fica ancorada na transmissão de informações e de conteúdos e na sua reprodução, porque isso, como a gente falou antes, produz sujeitos muito bem preparados para cumprir ordens e executar tarefas. Mas que usa toda a informação existente e usa inclusive toda a tecnologia que nós temos acesso hoje como matéria-prima para produzir questionamentos e para produzir o exercício de criação de novas respostas para essas perguntas que vão surgindo. E veja, se a gente começa isso lá na tenra infância, lá na pré-escola, e vai até o fim da graduação ou da pós-graduação na educação superior, na educação universitária, a gente está criando condições para que os sujeitos se formem, né, e se tornem capazes de interpretar a realidade, questionando a realidade de forma crítica, como você falou, e mais do que isso, produzindo novas alternativas, solução para os problemas que nós temos e para os problemas que com certeza surgirão. E, na verdade, isso é a tese que defende o conceito de que a educação é a única possibilidade da construção de uma verdadeira democracia e de uma verdadeira sociedade justa, né? E isso exige que haja reformas na formação de professores, haja reforma nas práticas escolares, que não dispensem sequer o uso das tecnologias, mas as utilizem em proveito destas novas gerações, de sua formação, e que sejam sujeitos, que preparem sujeitos capazes de interpretar a realidade e transformá-la, né? E a educação que nós temos, lamentavelmente, ainda não faz isso, está longe de fazer isso. Professor,
Nós estamos nos encaminhando à parte final do programa, é muito rápido, mas eu quero fazer uma pergunta ainda. Hoje, dentro desse processo de análise política que o cidadão é obrigado a fazer, não tem como estar à parte e ser cidadão, a gente tem que entender esse processo como um todo, em termos de corrupção, em termos de tudo, essa construção, nós somos impelidos a acreditar em A ou B. E isso talvez nos conduza a um raciocínio talvez errôneo. Nós não temos, eu acho, uma construção própria de uma opinião. Nós somos impelidos a absorver um conceito e defender A contra B. Isso eu acho que não é uma construção muito saudável da democracia. A disputa ela tem que ser a nível das ideias, a nível de uma melhoria, mas não de uma afiliação ideológica. Acho que a única alternativa que nós temos para o futuro do Brasil é recuperar o exercício do diálogo. É conversar com os que não pensam como a gente. É juntos discutir alternativas que sejam possíveis de ser realizadas. E não defender de forma nenhuma, porque esse é um grande erro, ninguém que queira se apropriar de nosso país e de nós, e que com certeza vai destruir a possibilidade sequer de esperar um futuro melhor. E a educação tem muito a ver com isso, sem dúvida nenhuma. O papel de cada educador, de cada educadora é eminentemente político. Então, a gente já está conversando em termos de fechamento da ideia. Então, a educação, ela é um mecanismo transformador da sociedade e possível de mudar a realidade brasileira em termos dessa construção social? Não há nenhum partido que seja revolucionário, seja ele de esquerda ou de direita. A única possibilidade de fazer uma revolução verdadeira e transformadora da sociedade brasileira e transformar uma sociedade mais justa é a educação. Muito obrigado, professor. Eu creio que a gente conseguiu, nesse curto espaço de tempo, conversar e trazer à tona algumas questões muito importantes. Eu acho que é um momento do país no qual as coisas estão explicitadas, a gente está conseguindo ver, pode até criar um pouco de tensão entre as partes e até um descrédito na política, mas a gente, para ser cidadão, para ser um cidadão consciente, eu acho que a gente tem que passar pela educação. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença. Né? Sabe que o tempo voa, infelizmente, né? Quando a gente conversa, o tempo passa muito rápido. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. O programa APASME na TV fica por aqui. Muito obrigado. Fiquem conosco aqui na TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. Até breve. Programa APASME na TV. Apoio Cultural. Walter Beltrame Materiais de Construção.